Olá, eu sou o professor Luiz Paulo e este é o sexto de uma série de vídeos sobre a teoria e a prática da estatística. Nele vamos abordar a análise de componentes principais. A análise de componentes principais simplifica a descrição de um conjunto de variáveis interrelacionadas, sem dividi-las em dependentes e independentes. O método obtém novas variáveis não correlacionadas, que são denominadas componentes principais. Cada componente é uma combinação linear das variáveis originais. A sua variância é uma medida do conteúdo de informação que a componente contém. O método ordena as componentes da maior para a menor variância. Usualmente, não é necessário apresentar todas as componentes, mas apenas as duas ou três mais importantes, desde que a variância explicada seja pelo menos 70% da variância total. Esta técnica é uma técnica exploratória destinada ao melhor entendimento da relação entre as variáveis. O método de análise de componentes principais está inserido na análise fatorial, um conjunto de diferentes técnicas que reduzem a dimensão do problema inicial. Neste enfoque há duas perspectivas, variáveis e amostras. Na análise de componentes principais, analisam-se as variáveis, também denominado modo R, R-mode, desenvolvido a partir da matriz de correlação entre as variáveis medidas em cada amostra. Inicialmente, temos uma representação em matriz das N amostras e K variáveis. Nós vimos no segundo slide que nós temos N amostras e K variáveis. Então, cada amostra pode ser descrita como uma combinação das K variáveis. Só que agora a gente, ao invés de usar as variáveis, a gente vai usar uma componente. Na verdade, a gente pode usar até K componentes. Só que seria trocar 6 por meia dúzia. Mas, a princípio, você teria cada amostra sendo representada por K componentes. E cada uma dessas componentes é um agregado de variáveis. Pode até ser um agregado com todas as variáveis. Aí, como a gente faz isso, é outra conversa. O modelo geral da análise de componentes principais, ele busca representar as amostras como combinações de fatores ou componentes. Essas combinações dos fatores são denominadas scores. Por outro lado, os fatores são combinações das variáveis e são denominados carregamentos, mais o resíduo. Através de algumas transformações, nós obtemos agora uma igualdade entre matrizes. A matriz de covariância das variáveis, a matriz de covariância dos fatores e a matriz de covariância dos resíduos. A determinação de A e F é obtida com a minimização do erro y menos FA transposto. As etapas são obter a matriz de covariância, S, obter os K maiores autovalores lambda K de S e seus correspondentes autovetores UK. A vai ser igual a UK e F vai ser Y vezes A. A utilização da análise de componentes principais será apresentada com base em um estudo sobre as variações espaço-sazonais dos parâmetros e processos hidrogeoquímicos das águas subterrâneas nas formações Caboclo e Tombador, do grupo Chapada Diamantina, e na formação Salitre do grupo Una, no município de Lençóis, estado da Bahia. Para fins de simplificação,
apenas os componentes químicos serão considerados. Em 21 poços foram medidos nos períodos de seca e chuva os seguintes íons: as medidas tomadas estão parcialmente exibidas na tabela. Menos LQM indica limite de detecção, que foi substituído pelo menor valor detetável dividido por 2, que é o critério da média da distribuição retangular ou uniforme, conforme o guia para a expressão da incerteza de medição do em metro. Os dados da tabela correspondem à matriz X no modelo geral da análise fatorial. Com base nas etapas 1 a 4, determinamos as componentes e os scores, que são as coordenadas das variáveis projetadas nas componentes principais. O número ideal de componentes retido é regido pela variância explicada a partir de 70%. Tendo em vista uma visualização, espera-se que com 2 componentes já se tenha atingido esse limiar. A matriz A, conhecida como matriz de carregamento ou loading, é visualizada abaixo, onde cada variável é representada por sua projeção nas componentes principais, que são ortogonais. A variância explicada acumulada é mostrada na tabela seguinte. Nela se vê que com 2 componentes se explica mais de 70%. Os scores são parcialmente apresentados em seguida. São as coordenadas das amostras em relação às componentes. Um gráfico, ou biplot, permite visualizar todos os elementos em uma só figura, o que ajuda na interpretação. O gráfico reúne os principais elementos aí na análise. Os pontos representam as amostras e as setas representam as variáveis. Os scores e o carregamento estão representados nos eixos que margeiam o gráfico. No vertical esquerdo e horizontal inferior, você tem os dados relativos às variáveis. E nas escalas horizontal superior e vertical à direita, você tem os dados relativos às amostras, os scores. Isso foi uma solução gráfica porque os valores dos scores são muito maiores que os valores dos carregamentos, então haveria uma dificuldade de você observar os 2 elementos no mesmo gráfico. E aí você pode dizer, mas isso não altera. Não altera naquilo que importa, que é a proporcionalidade da posição dos pontos entre si e em relação às variáveis. Uma vez entendida a geometria do gráfico, o que vem a seguir é a interpretação. Uma das informações assim, mais importantes são esses grupos de vetores que estão próximos, né? 2 ou 3 grupos de vetores distribuídos ali. Normalmente esses elementos, né, que estão representados ali, eles ocorrem juntos e por algum motivo, aquilo tem alguma explicação, que no caso aí da geologia nós veremos mais adiante. Também, quanto menor esse ângulo, né, quer dizer, mesmo esses grupos que estão separados, você tem grupos que eles fazem um ângulo agudo entre si, enquanto que
há outros pares de grupos que é quase que o oposto, né? Quase que uma oposição. Isso tem um significado também. Lembrar que os dados que estão representados aí, que são colhidos em poços, em dois período de chuva e o período de seca na região. E que, portanto, a presença de determinados elementos químicos pode ocorrer na época de seca, mas pode não ocorrer na época de chuva, ou vice-versa, né? Então, há também uma possibilidade de você interpretar os pontos, a distribuição de pontos. A gente vê que é um núcleo assim grande de amostras que estão muito próximas, né? E, embora a gente vá ver a parte de análise de cluster na próxima aula, há também informações que a gente pode validar, né, digamos assim, por esse prisma, pelo prisma da análise de componentes principais. Dois componentes mostrados na figura explicam mais de 70% da variância total. A componente 1 refletiu a predominância de cálcio, sódio, potássio, magnésio e bário e explicou 50,7% da variância total, associadas com intemperismo e a presença de cátions na estação chuvosa. A componente 2 explicou 21,3% da variância e refletiu valores negativos dos scores e valor positivo. Essa componente mostra a influência das estações climáticas no comportamento hidroquímico das águas subterrâneas em lençóis. Diante da dificuldade de implantar a análise de componentes principais e a análise de cluster no Excel, nós preferimos optar pelo R. E esse programa é o programa que foi utilizado para gerar os resultados apresentados. Em destaque, as 4 primeiras linhas do programa que se referem à entrada de dados. O primeiro é o path no disco, aonde se encontram os dados desse exercício que foi apresentado. Em seguida, a leitura no formato de tabela. O nome do arquivo é poços.txt. Em seguida, a conversão num formato dataframe do R, do arquivo de dados. E, em seguida, a seleção de alguns dos dados que estão nessa tabela e que são os que foram apresentados aí anteriormente. Em seguida vem as instruções do programa propriamente dito, né, de execução de componentes principais, onde se pede a correlação, né, trabalhar com a correlação em vez da covariância, e também que sejam calculados os scores. O seguinte é a representação pontos amostrais, né, pela letra X, e a execução do biplot, né? No biplot você tem que estabelecer a janela do gráfico, né? Então você acaba tendo que testar antes a lista de valores para fazer a janela corretamente. O comando CEX, ele é o exagero que você faz do gráfico. Main é o título. Há 2 cores, né, que a gente usa. A gente usa a cor preta para as amostras e vermelho para as variáveis. Os 3 últimos comandos referem-se à saída dos resultados. Você tem o summary, o loading e os scores.